Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a paz do nosso Mestre seja conosco, que mais uma vez todos possam se sentir muito bem-vindos, tanto também irmãos de outras casas, de outras denominações, que a paz do nosso Mestre seja com todos nós. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, e dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo sobre a nossa apostila de orientação mediúnica, hoje já vamos entrar na nossa 9ª aula, onde vamos falar sobre o passe magnético. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco do que é o passe magnético, as pessoas que podem aplicar o passe magnético, né? Como aplicar esse passe magnético, né? Como ele é aplicado e os efeitos, tanto para os encarnados como para os desencarnados que estão recebendo esse passe. É um pouco disso que a gente vai conversar nessa aula de hoje, uma aula muito interessante. Que todos, então, possam, mais uma vez, se sentir bem-vindos. E, aproveitando, vamos entrando, né, na presença dos nossos mentores individuais, dos mentores responsáveis por esse curso, por essa aula de hoje, que eles possam estar ao nosso lado, nos ajudando, derramando as suas bênçãos, as suas boas energias, os seus bons fluidos, seus bons recursos, sobre nós, nos ajudando, nos equilibrando, fazendo com que a gente possa se sentir bem, e abrindo a nossa compreensão para que a gente possa entender da melhor maneira possível o que é passado para nós nessa aula e que a gente possa colocar isso em prática, todo esse conhecimento que estamos recebendo nessas aulas, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e jamais deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o Senhor é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E antes de entrarmos na aula, como nós sempre fazemos, a gente busca uma orientação, uma ajuda, né, uma palavra amiga dos mentores, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai aqui abrir na lição, na mensagem, onde os mentores acham que seja mais importante para nós no dia de hoje. E para nós caiu novamente, se eu não me engano, não é a primeira vez, que caiu o capítulo 13, que fala sobre que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É um capítulo que falamos sobre a caridade. E aqui, os mentores, a mensagem que abre o Evangelho fala assim, é uma instrução de Jesus, na verdade. Ele começa dizendo assim: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fizeram os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para ser honrado pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê tudo que se passa em segredo, os recompensará. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E a passagem que caiu para nós fala sobre a piedade. Foi o irmão Michel de Bordeaux, 1862, que deixou essa mensagem para nós. Eu vou ler um pedaço dela. A piedade é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade que vai conduzi-los a Deus. Deixem que o seu coração se comova diante das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. As lágrimas que derramaram por esses infelizes são como um bálsamo que se aplicam sobre suas feridas. Quando conseguem proporcionar a esses miseráveis um pouco de esperança e consolo, eu imagino que alegria vocês devem experimentar. É verdade que essa alegria tem um certo amargor, pois nasce no lado da infelicidade. Se essa alegria não possui o forte sabor dos prazeres terrenos, também não possui as decepções do vazio que esses mesmos prazeres trazem consigo. Pelo contrário, ela possui suavidade penetrante que envolve a alma. Eu vou terminar, vou ler até aqui essa passagem do nosso irmão. Esse capítulo 3 é um capítulo muito importante, principalmente para nós que somos espíritas, porque fala sobre a caridade. E a caridade é uma base, digamos assim, da nossa doutrina.
a gente ainda tem muita dificuldade de entender como fazer a caridade. A caridade, para nós, ainda tem muito lado material. A gente doa aquilo que sobra da gente, né? Aquela roupa que a gente não usa mais, de repente aquela pequena quantia que a gente tem lá na carteira, pequenas moedas, e doa para aquele irmão que pede para a gente no semáforo, ou pede para a gente na rua, a cesta básica que a gente doa para a pessoa que está necessitada. Não que isso não seja caridade, ela é caridade, ela, digamos assim, é o primeiro passo para que a gente comece a compreender o que realmente é caridade. Mas caridade, ela vai muito além disso, né? A caridade é uma coisa que está ao alcance de todos. Ela não importa sobre, ela não importa a condição material que a pessoa tenha. Porque geralmente, como foi falado, a gente dá o que sobra. Então, quando a pessoa tem mais, teoricamente, sobra mais. Então, ela tem mais condição de dar, de fazer essa caridade material. Porém, essa outra caridade, que o Espiritismo chama de caridade moral, ela está ao alcance de todos. E ela é mais simples de se fazer. Ela está nos pequenos gestos, num sorriso sincero, num olhar caridoso, num favor que a gente pode fazer ao nosso próximo, num gesto afetuoso. São nesses pequenos gestos que está a verdadeira caridade. É isso que o Espiritismo nos ensina, que está ao alcance de todos. Por isso, aos olhos de Deus, ela é mais meritória. E quando a gente faz de coração. O que Jesus aqui pede para que a gente, quando fizer essa caridade, seja material ou seja essa moral, que a gente procure fazer sem esperar nada em troca, sem esperar o reconhecimento tanto da pessoa para que a gente está fazendo esse favor, quanto das pessoas que estão à nossa volta. E Jesus até fala aqui que, se for possível, que a gente faça até mesmo sem essa pessoa que está recebendo essa ajuda, ela possa saber, se possível assim for. Por isso que um dos gestos mais importantes que a gente pode fazer de ter caridade com o próximo é a nossa oração. Quando a gente faz uma oração sincera em favor do próximo, acreditem, eles recebem aquilo que eles realmente precisam, porque a espiritualidade é que vai levar aquilo que elas necessitam, do que ela precisa, a inspiração, a ajuda que ela precisa. Às vezes a gente não precisa envolver, a gente não precisa colocar a nossa mão lá, basta a nossa boa intenção. Quando a gente faz essa oração e pede essa ajuda, a pessoa recebe. E não precisa a gente pegar o telefone no outro dia e ligar para a pessoa falando que a gente, eu fiz uma oração para você ontem. Não precisa, ela não precisa saber. Basta que ela ajude. E basta que a gente acredite que ela vai receber, né? A gente já está fazendo a nossa parte, isso já é uma ajuda. É que muitas vezes a gente não acredita, a gente acha que é muito pouco. Eu vou fazer só uma oração para aquela pessoa. Às vezes é justamente aquilo que ela precisa, porque através de uma oração, através da aproximação dos mentores, os mentores podem inspirar aquilo que ela precisa para ela ter a solução daquele problema dela. Às vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente acaba deixando de fazer porque a gente não acredita no poder da oração. E quando esse amigo Michel fala sobre a piedade é um dos sentimentos mais nobres que a gente pode ter. É um sentimento que realmente só quem pratica são os espíritos já evoluídos. A gente ainda está aprendendo, a gente tem muita pouca ideia do que realmente é a piedade, né? Além de você se colocar no lugar do outro, você ter compaixão pelo outro, você ter, em compreender aquilo que o irmão está passando, né? E não julgar, e não querer punição, não querer que ele desejar o melhor para ele, sabe? É uma coisa assim muito difícil às vezes, porque a gente tende muito aí pelo julgamento. A gente fala, se o irmão está passando por tal coisa, é porque ele merece, ou porque ele fez por merecer. E a piedade, ela pega um outro caminho, né? Ela nos ensina a ter compaixão, a desejar o amor, o carinho, a melhora sincera para aquela pessoa. É realmente se compadecer daquilo que ela está passando e ajudar, né? Nós que somos espíritos, a gente tem muita dúvida sobre, a gente deve ajudar ou não o irmão que está passando por uma necessidade? A gente deve fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não ajudar não é resolver o problema da outra pessoa, são coisas diferentes. Mas o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, sim, a gente deve fazer. O Espiritismo isso nos ensina. Agora, o que o outro vai fazer com isso, se ele é merecedor ou não, isso não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós fazermos o que está ao nosso alcance. E é como o irmão falou,
quando a gente faz, que a gente ajuda, que a gente sabe que foi útil, a sensação que nos dá, sabe, é uma coisa assim, a sensação de paz, de tranquilidade, de bem conosco mesmo, é algo que dinheiro no mundo não pode pagar. Então, por isso que sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente deve sim ajudar o próximo naquilo que estiver ao nosso alcance, de acordo com o que ele necessite. E vamos lá. Por falar em ajudar o próximo, nada mais do que uma outra ajuda que a gente pode fazer pelo próximo é o passe magnético. Então, a gente vai entrar aqui agora na nossa aula de hoje, na aula 9ª, e a gente vai conversar sobre o passe magnético. Mais uma vez, as perguntas, né, e a nossa apostila, as nossas perguntas estão na descrição do vídeo, o link para a nossa apostila, para quem quiser acompanhar pelo Google Sala de Aula, também está na descrição do vídeo, e eu convido as pessoas que tiveram algum tipo de dúvida e quiserem tirar por aqui, pelo espaço de comentários aqui do YouTube, ou pegando o número do WhatsApp, que também está na descrição do vídeo da nossa casa, e enviar a pergunta, nós estaremos respondendo na medida do possível. Então, fiquem à vontade, não existe pergunta boba, nada disso. Toda pergunta é válida, toda dúvida que se tiver, vale a pena a gente tirar, porque pode ser dúvida de outras pessoas também. Então, por isso, se sintam tranquilos e livres e possam fazer as perguntas que quiserem, que elas vão ser respondidas na medida do possível. Então, começando, na verdade, a nossa aula, a gente vai falar sobre o passe magnético. E a primeira pergunta nossa é justamente sobre isso. O que é o passe magnético? E aqui a gente vai ver que a resposta está logo no começo da nossa apostila. Para quem tem a apostila física, que se encontra lá na nossa casa, estamos na página 34. E ela começa dizendo assim: denominamos passe magnético ao fato de um espírito encarnado envolver outro espírito ou outros espíritos encarnados ou desencarnados, transmitindo-lhe fluidos. Os fluidos são fornecidos pela espiritualidade, captados pelo passista, e através da vontade do passista, o aplicador de passes, e sofrendo a sua influência, os fluidos da espiritualidade são transformados ou modificados pelos fluidos anímicos do passista, que são transmitidos ao paciente. Então, nesse primeiro parágrafo está a resposta da nossa pergunta. O que é o passe magnético? Que é justamente essa transmissão de fluidos. Esse segundo parágrafo explica mais ou menos como que funciona, né? Que os fluidos, eles são captados pelo passista, né? E são transmitidos ao paciente, ao assistido, e o mentor que está ali responsável, o espírito que está ali responsável pelo aquele trabalho, ele vai junto com o médium, assim, manipulando as energias para que aquele assistido receba o tratamento da qual ele precisa. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque tanto o encarnado como o desencarnado, que está ali ao seu lado, né, no tratamento ali, quando ele é transmitido passe magnético, eles absorvem essa energia. Então a gente vai entender um pouco disso mais na frente, como é que funciona. Mas mais basicamente o que a gente pode falar sobre o passe é isso. Ele é uma transmissão de fluidos, de energia. E aqui a nossa apostila, aqui já no terceiro parágrafo, faz um comentário importante. Não há, portanto, qualquer desgaste fluídico em aplicar passes magnéticos, ao contrário, fluidicamente estaremos melhor amparados e fortalecidos aplicando muitos passes, pois precisamos captar fluidos e depois transmiti-los, o que primeiramente nos fortalece. Pode ocorrer, no máximo, um cansaço físico do aplicador de passes, dependendo das gesticulações ou mecanismo ritualista, comportamento supersticioso, que nossa apostila coloca entre parênteses, que ele utiliza. Entretanto, é somente fadiga física e não a exaustão de fluidos. Então, aqui é importante a gente citar que o passe magnético, ele é uma transmissão de fluidos. Ele não é uma doação de energia. Você transmitir fluidos e doar energia são coisas diferentes. O que o passista faz, ele transmite as energias. Então, não há nenhum desgaste, pelo contrário, o passista sempre se sente melhor, mais amparado, porque essa energia que vem da espiritualidade passa por ele. Ele é um intermediário, ele faz aquele meio campo, como a gente fala aqui na Terra. Ele absorve as energias,
que vem da espiritualidade, essa energia passa, né, pelo seu campo magnético, pelo seu corpo perispiritual, e é transmitido à pessoa que está ali recebendo. Então, essa energia acaba ficando, um pouco dessa energia acaba ficando no passista. Então, ele também recebe esses bons fluidos, ele acaba absorvendo um pouco desses bons fluidos também. Então, para ele, também é excelente, é um ótimo trabalho. Então, de um trabalho onde acontece o passe magnético, todos se sentem muito bem. Tanto o trabalhador que está ali fazendo o seu trabalho, fazendo esse intercâmbio, né, entre as energias espirituais e o passista, e o irmão que está ali, o assistido, que está recebendo o passe, como o próprio paciente. Então, todos saem ganhando. É um trabalho, assim, muito bonito. Quem tem a mediunidade da visão, né, que pode perceber isso, consegue claramente ver quantas boas energias a gente recebe, quanto tem de amor nesse trabalho, de você poder estar ali transmitindo, vibrando por aquela pessoa, a sua melhora, para que ela realmente seja assistida naquilo que ela precisa, e além disso, a gente acabar recebendo também um pouco. Por isso é um trabalho, assim, muito bonito, que demos graças a Deus e a Jesus de podermos termos na nossa casa, e o quanto isso ajuda, muito mais do que a gente possa imaginar. Às vezes basta para a pessoa chegar na nossa casa e tomar um passe. Muito daquele problema que ela tem, e às vezes da energia que está ali em volta dela, que acaba desequilibrando ela, só com um passe já vai ajudá-la para que ela possa ter uma semana melhor e buscar soluções que ela precisa no decorrer da semana, no decorrer do seu dia. Continuando, a gente vai falar agora sobre a pergunta 2. A pergunta 2, ela fala: o que é passe espiritual? E aqui a nossa apostila vai falar: existe o passe espiritual quando um espírito desencarnado envolve outro espírito encarnado ou desencarnado, transmitindo-lhe fluidos. O passe espiritual é aplicado de duas maneiras: com o espírito desencarnado incorporado no médium, pelo espírito desencarnado em perispírito, sem o auxílio do médium. Então, esse passe espiritual é um passe dado pelo próprio mentor, pela espiritualidade, pelos trabalhadores que estão ali no trabalho espírita, sem a necessidade desse médium, desse intermediário da qual eu estou falando. Hoje, devido ao problema que nós estamos enfrentando pelo coronavírus, a gente aplica o que a gente chama de passe coletivo. Esse passe coletivo nada mais é do que esse número 2 aqui que está citado na nossa apostila, que são os mentores, que eles vão até o assistido e aplicam um passe que ele precisa. Não precisa do médium estar ali, né, fazendo esse intercâmbio. Os mentores mesmo vão se aproximar do assistido e vão transmitir os fluidos, as energias, o tratamento da qual que ele não precisa. Então, hoje, na maioria das vezes, o que está acontecendo na maioria das casas espíritas é isso, para evitar o contato, a aproximação entre o passista encarnado e o assistido encarnado também. Aqui, na nossa apostila, eles começam a explicar um pouco da diferença das duas. Eles começam falando assim: o segundo tipo de passe é bom se o espírito desencarnado for trabalhador de Deus e de Jesus, qualquer que seja o seu estágio evolutivo. Todavia, melhor quanto mais evoluído for o espírito que aplicar. Será ruim se o espírito desencarnado não fizer parte dos trabalhadores de Deus e Jesus. O primeiro tipo de passe é bom se for aplicado por espíritos superiores, anulando e neutralizando qualquer influência da mediunidade, isto é, do médium. Entretanto, como sabemos, espíritos superiores têm inúmeras ocupações no mundo espiritual. E em cargos ligados à fraternidade universal, sabemos também que não irão incorporar nos médios para aplicar esses passes espirituais, em apenas algumas pessoas reunidas, a não ser em casos excepcionalíssimos e servindo ao bem geral da humanidade. É preciso lembrar, igualmente, que existe muita mediunidade perturbada. Dessa forma, devemos ter como regra o primeiro tipo de passe espiritual, passe aplicado pelo espírito desencarnado, incorporado no médium, é ruim, e não devemos aplicá-lo nem receber esses passes. O primeiro tipo de passe é fácil de controlar. O segundo é controlável por nós, e só teremos a proteção necessária dependendo tão somente das nossas obras, fé,
vontade, pensamento, esforço, comportamento, atos e atitudes. Tentando resumir um pouco isso que a nossa apostila fala, esse primeiro tipo de passe que ele está falando, do passe quando o espírito incorpora no médium, para ser sincero, ele quase não é feito. Eu, do tempo que eu frequento casas espíritas, para ser sincero, eu não lembro de em nenhum momento ter havido essa necessidade do médium incorporar no passista. Isso acontece porque, como a nossa apostila explica, primeiro, de que não é necessário essa incorporação, porque o próprio espírito que está ali, o mentor responsável pelo trabalho, está ali ao lado do médium, ele não precisa incorporar no médium para que a energia e o tratamento que aquele assistido precisa receber tenha efeito. Basta ele estar ali, ajudando o médium com os bons pensamentos, com as preces, com as energias, para transmitir aquilo que o assistido precisa. Então, ele não precisa da incorporação. Até porque, como a nossa apostila explica, nós, médiums, muitas vezes, a gente está com a mediunidade desequilibrada. Então, o médium, ele vai se incorporar na gente, como ele iria incorporar e usar essa nossa mediunidade que está desequilibrada, talvez, naquele momento, né? E, geralmente, são espíritos mais evoluídos, né? Então, às vezes, não há essa compatibilidade. Então, por isso que é muito difícil acontecer. Não vou falar que isso que nunca vai existir, ou tenho certeza que muito provavelmente algumas pessoas que estão aqui assistindo essa aula já tomaram esse tipo de passe. Mas acredite, não é uma coisa necessária, não é necessário que o médium ele possa se incorporar do espírito, o mentor, se incorporar no médium para que possa ser aplicado o passe. Não, basta ele estar ali, né? E o segundo é o que é mais, digamos assim, comum nas casas espíritas, principalmente nos dias de hoje. É a própria espiritualidade envolver o assistido e transmitir ali o tratamento, as energias da qual ele precisa, sem haver esse contato com o médium encarnado, vamos dizer assim. Essa, basicamente, é a diferença das duas. A gente ainda, às vezes, até para a gente receber o espírito ali na nossa casa, né, a gente precisa de um certo preparo, quanto mais um espírito evoluído para aplicar a passe. E como a nossa apostila fala, os mentores são muito ocupados, né, eles têm muito trabalho a fazer. Então, não é necessário esse trabalho. Muitas vezes as pessoas acabam acreditando que isso é necessário, mas não. Basta realmente a boa vontade, que a gente vai ver muito agora na apostila, né, a boa vontade ali do médium aplicando, e da espiritualidade que está ali em volta a envolver, com os bons pensamentos, com as preces, e a energia necessária para o assistido receber aquilo que ele precisa. Continuando, agora a gente vai entrar na pergunta 3. A pergunta 3 fala sobre qual a situação ideal do aplicador do passe magnético. E a gente vai ver justamente agora nesse subtítulo de quem pode aplicar o passe magnético. E aqui, para quem tem a apostila física, a gente continua na página 34. Todos podem aplicar o passe magnético, muito embora nem todos devam fazê-lo. No passe magnético é aproveitada a boa vontade do aplicador de passe. São a boa vontade, o desejo de servir, de ser útil e de fazer o bem, que movimentam os fluidos benéficos. Então, a gente vai grifar essa segunda parte aqui, esse segundo parágrafo, que é a base da resposta da nossa pergunta 3. Qual é a situação ideal do aplicador de passe magnético? Que é justamente isso, ele ter essa boa vontade, desejo de servir, de ser útil, de fazer o bem. Porém, a gente vai ver, eu vou continuar aqui a apostila, e mais na frente eu vou complementar essa resposta, porque preciso de algo muito importante também que complementa isso. Digamos que isso é a base. Para a gente poder aplicar o passe magnético, o que é necessário é isso, é a boa vontade, esse desejo de servir, de ser útil, de querer ajudar. Porém, existe um complemento muito importante que ajuda em tudo isso. Continuando a nossa apostila, Jesus aqui afirma que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira as coisas boas. O homem mau, de mau tesouro do seu coração, tira as coisas más, porque a boca fala daquilo que o coração, está cheio o coração. E continuando, como decorrência natural do ensinamento de Jesus, uma pessoa de bem, segundo a concepção espírita,
terá condições de transmitir bons fluidos. Ao contrário, uma pessoa que não seja de bem não terá condições de transmitir fluidos ruins. Só terá condições de transmitir fluidos ruins, perdão. Então, aqui a nossa apostila fala, a pessoa que tem, digamos assim, uma boa moral, procura ter bons pensamentos, ter bons sentimentos, procura caminhar um pouco mais próximas da linha de Deus, tem uma condição maior de aplicar um bom passe, boas energias, porque está mais próximo da espiritualidade do bem. Ao contrário de uma pessoa que, de repente, leva uma vida um pouco desequilibrada, essa energia que está ali em volta é o que ela vai transmitir para o assistido. Por isso que o que complementa aquilo que nós estávamos falando, aquela resposta da pergunta 3, que fala do que é preciso, né, para a pessoa que aplica o passe, sim, precisa boa vontade, o desejo de servir, de ajudar, porém, o conhecimento, ele é talvez tão importante quanto a boa vontade e o desejo de servir. Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente, digamos assim, se prepara melhor para aplicar o passe. Então, por exemplo, no dia do trabalho, que aquele médium sabe que vai trabalhar com passe, ele procura o quê? Digamos assim, procurar levar o dia um pouco mais equilibrado. Procura estar mais atento, procura ter mais bons pensamentos, procura ter uma alimentação um pouco mais equilibrada. Para quê? Por que tudo isso? Para justamente, quando for chegar a hora dele poder aplicar o passe, ele possa transmitir um pouco dessas boas energias, desses bons fluidos que o acompanharam durante o dia. Ele está bem, ele está equilibrado, então a sua energia dentro de si, ela é boa. Então, ele vai, junto com a espiritualidade, poder transmitir o melhor que ele pode ali para aquele assistido. Ao contrário da pessoa que, de repente, no dia que vai aplicar o passe, ela brigou, ela discutiu lá no serviço, ela xingou a pessoa lá no trânsito, né? Ela foi, antes de ir para o centro espírita, ela foi beber, ela foi fumar. Vamos imaginar como que vai ser essa energia que está ali à sua volta quando ele for aplicar o passe. Por isso o conhecimento é tão importante. Quanto mais a gente tem conhecimento sobre isso, a gente pode, digamos assim, dar menos trabalho para a espiritualidade. Porque imagina o trabalho que a gente vai dar para a espiritualidade se a gente chegar desequilibrado. Né? A espiritualidade vai ter que envolver a gente, nos proteger, digamos assim, para que a nossa energia não seja transmitida para o assistido. E mesmo com a espiritualidade, assim, nos assistindo, procurando nos proteger, nos isolando, é capaz de a gente transmitir essas energias não muito boas que estão à nossa volta para o assistido. Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento. Se de repente eu não tive um dia muito bom, eu simplesmente não vou trabalhar no passe. É melhor assim. Porque se eu vou trabalhar num dia que eu tive um dia desequilibrado, talvez eu dê mais trabalho para a espiritualidade do que o assistido. Então é algo que a gente precisa ter, digamos assim, humildade, né? Há dias que a gente não está bem mesmo, há dias que a gente tem uma dificuldade maior. Nesses dias, o que a gente faz? A gente não trabalha na espiritualidade, não trabalha no passe, a gente fica na assistência, né? A gente também tem os nossos dias onde a gente precisa receber a ajuda. Então, é ter esse conhecimento. Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou que vou, né? A espiritualidade vai, sim, digamos assim, se aproveitar da minha boa vontade ali, mas eu não vou estar no meu melhor para aplicar o passe para aquela pessoa. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, conhecer a nós, né, e ter o conhecimento de como o passe é importante e o quanto nós somos importantes, nós, como os instrumentos da espiritualidade, somos importantes para que a gente possa se equilibrar e ajudar a espiritualidade nesse trabalho. Um trabalho na casa espírita, assim, ele é constituído de, assim, como se fosse realmente, assim, como se fosse realmente uma fábrica, assim, sabe? No sentido de que, assim, cada um é responsável por uma parte, né? Todos nós fazemos parte de uma engrenagem. E, de repente, se a nossa parte ali, a nossa engrenagem não vai bem, de certa forma, prejudica um pouco o trabalho. Então, quando a gente tem digamos assim, dificulta, vamos dizer assim, mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente acaba ajudando mais. Então, por isso que o conhecimento ele é tão importante quanto a boa vontade, né? Se a gente pode aliar o conhecimento junto com a boa vontade, a gente ajuda melhor a espiritualidade nesse trabalho. É isso que é o mais importante.
E agora, a nossa apostila, ela continua falando até uma coisa curiosa. O fato do aplicador de passes estar doente não compromete os fluidos, portanto, não prejudica o passe magnético. Uma pessoa de bem doente, se estiver equilibrada e harmonizada, pode aplicar passes magnéticos eficientemente, já que os fluidos continuam bons. É necessário que a doença é um sintoma físico, material, e os fluidos são elementos espirituais, etéreos. Ambos são de naturezas diferentes e interferem no outro. Isto é, o sintoma físico não interfere nos fluidos. Então, isso aqui, às vezes a pessoa que está doente, principalmente quando a doença dela é de uma coisa, de uma ordem material, isso não impede que ela aplique o passe. Porque a doença, como ela é do corpo físico, e o passe, ela utiliza essas energias, as energias etéreas, como a nossa apostila física, não necessariamente um está ligado ao outro. Às vezes o problema que ele tem é de ordem física. Então, ele estando bem, harmonizado, equilibrado, isso já é suficiente para que ele possa aplicar o passe. Isso é o mais importante do que a própria doença que ele tem no corpo físico, né? Então, são coisas diferentes. Então, não é porque a pessoa está doente que ela não pode aplicar passe. Depende daquilo, depende de como ela está. Ela está bem, ela está equilibrada, ela se sente bem em estar ali trabalhando para Jesus, trabalhando ali com os mentores e ajudando o próximo ali no passe. Se ela estiver bem, ela está apta a trabalhar, a dar o passe. Ao contrário da pessoa que, de repente, ela não está bem, como a gente vai vendo aqui na apostila. Continuando, a nossa apostila fala: será desaconselhável a aplicação do passe se o passista, mesmo sendo uma pessoa de bem, estiver desequilibrado ou desarmonizado, seja em consequência de uma doença ou não. Uma pessoa que não seja de bem não deve aplicar passes magnéticos, pois transmitirá somente fluidos ruins. Um pouco aquilo que a gente estava conversando. Todavia, os irmãos espirituais benévolos sempre nos amparam e auxiliam quando estamos em sintonia com eles. Devido a isso, se uma pessoa de bem ou dedicada ao bem for tomar passes com passista que transmite fluidos ruins, os mentores espirituais nela farão uma proteção fluídica e os fluidos ruins não a envolverão e nem serão por ela absorvidos. Entretanto, se houver sintonia entre o aplicador de passe que transmite fluidos ruins e o paciente, esse absorverá os maus fluidos. Aquilo que a gente estava falando anteriormente. Por isso, que a gente tendo conhecimento, é melhor para a gente ajuda a espiritualidade nesse trabalho de uma melhor maneira possível. Quando a gente não está bem, e a gente vai trabalhar no passe, de certa forma, a espiritualidade faz o quê? Ela protege tanto o assistido como envolve a nós para que essa nossa energia não muito boa, que de repente está ali no nosso perispírito, ali naquele dia, para que essa energia não seja transmitida àquela pessoa. Então, como foi falado, a gente acaba dando mais trabalho para a espiritualidade. Porém, se por algum motivo houver uma ligação entre essa pessoa, né, entre o passista e o assistido, essa ligação de ordem que eu quero dizer é de ordem, assim, de afinidade, né, de alguma coisa de, por exemplo, pensamento, comportamento, alguma coisa assim. Se houver um tipo de afinidade, pela afinidade, essas más energias que estão comigo vão chegar até o assistido. Por isso que nós estávamos conversando, por isso, então, importante conhecimento. Se eu não estou bem, é melhor eu não aplicar o passe. Porque mesmo com a proteção da espiritualidade, pode vir a acontecer isso. Então, ao invés de eu estar transmitindo bons fluidos, boas energias, a pessoa ali sair melhor de como ela entrou na casa espírita, pode ser que ela saia pior, porque as energias que eu estou transmitindo não são muito boas. Por isso que a gente precisa ter, digamos assim, essa certa disciplina, ter esse conhecimento para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível, não só a espiritualidade, dando menos trabalho para ela, como para o assistido, para que ele possa receber o tratamento da qual ele precisa. E agora a gente vai falar sobre um tema, não é polêmico, mas assim, causa uma certa discussão. Vamos falar sobre o mecanismo da aplicação do passe magnético. E a pergunta 5 nossa é justamente sobre isso. Como é o mecanismo de aplicação do passe magnético? Para quem tem a apostila física, já estamos na página 35.
E aqui a nossa apostila começa a falar. Não existe rito pré-estabelecido. Não existe gesto padrão a ser praticado. É bem aproveitada tão somente a boa vontade do aplicador de passe e do seu estado de pessoa de bem. Então, a gente vai ver isso muito nas casas espíritas, porque dependendo da casa espírita, elas seguem, apesar de não ter esse padrão, de não ter esse rito, algumas casas espíritas seguem um certo padrão de aplicação de passe. Então, é normal o assistido, de repente, ir numa casa espírita, ele vê só uma pessoa ali colocando a mão sobre a sua cabeça. Em outras casas espíritas, ele vai ver, ou até mesmo na mesma, mas um ou outro passista fazendo outros gestos ali à sua frente. É importante dizer que isso é o menos importante no passe. Como foi dito, que é importante o quê? A nossa boa vontade. É isso que a espiritualidade vai ajudar. É nós estamos bem, é nós estamos ter esse desejo de ajudar. É isso que é aproveitado. Os gestos, eles pouco importam. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem um livro chamado, acho que se não me engano tem até na nossa casa, chamado Passe e Radiações, ele é do Edgar Armond. Naquele livro, o Edgar Armond, de certa forma, ele padroniza um pouco os passes. Quando a gente estuda, a gente lê, a gente vai ver que é não digo ritual, não é a palavra, mas há certos gestos ali que ele, digamos, ali passa ali como um padrão. Mas isso não é importante, porque o importante está aqui. Além do desejo de ajudar que está aqui dentro, é aqui no sentido de você saber, quando você está aplicando o passe, a energia que você está ali, digamos assim, projetando, procurando projetar, assim, a melhor energia possível, e ter mais ou menos, e seguir mais ou menos isso aqui que a nossa apostila explica, que é a resposta da nossa pergunta 4. Como regra, tem-se duas movimentações. A primeira movimentação, pede-se a dispersão dos fluidos maléficos que impregnam o corpo carnal e o corpo perispiritual do paciente, dos espíritos a eles ligados. A segunda movimentação, pede-se um envolvimento do corpo carnal e do corpo perispiritual do paciente e do corpo perispiritual dos espíritos a ele ligado em fluidos benéficos para auxiliá-los e ampará-los, equilibrá-los, harmonizá-los, ajustá-los, revigorá-los e revitalizá-los, suprindo tudo o que mais lhe seja necessário. É isso que a gente precisa ter em mente. Essa aqui é a nossa resposta da nossa pergunta 4. São esses dois movimentos que precisam ser feitos. Se ele é feito mentalmente pelo médium ou se ele faz o gestual, isso pouco importa. Às vezes ele faz até o gestual com uma certa disciplina, para ele ter em mente aquilo que ele está fazendo. Mas isso é o menos importante, até porque a gente tem um lado espiritual. Tem o mentor ali, o trabalhador de Deus e Jesus, que está ali trabalhando ali para que seja projetado no assistido a energia que ele precisa, o tratamento que ele precisa receber. Por isso que o que a gente tem que ter em mente é isso. A primeira coisa, quando é dado um passe magnético, é projetar as boas energias no sentido de haver um desligamento, né, do espírito que o acompanha com o encarnado. Porque muitas vezes, quando o irmão chega à nossa casa, se ele chega lá, porque ele está, digamos assim, com algum problema. Se ele tem algum problema, muitas vezes existe um lado espiritual ali atuando, o irmão desencarnado ali atuando na vida daquele irmão encarnado. Então, o que é feito? Primeiro, esse desligamento, porque como o irmão desencarnado está ali acompanhando sempre o irmão e às vezes até intuindo sobre algumas decisões, sobre algumas escolhas, é feito o quê? Primeiro, esse desligamento, isso de forma muito amorosa, no mental, né, e depois a gente vai desligando, né, digamos assim, o irmão desencarnado do perispírito, as ligações que possam ocorrer com o perispírito do encarnado, a gente vai fazendo esse desligamento, né? Aí depois é feito, digamos assim, uma limpeza, né, no corpo do irmão encarnado, né? E isso também com o irmão desencarnado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, né? Como é a diferença de um para o outro. Então é feito essa limpeza, e depois que é feita essa limpeza, o irmão, a gente pede que seja colocado, digamos assim,
harmonizado, né, que as boas energias, a gente começa a projetar as boas energias ali no assistido para que ele possa, digamos assim, se equilibrar, para que ele possa começar a receber o tratamento da qual ele precisa ali, né. A gente não pode fazer o inverso, a gente não pode pedir para o irmão as boas energias já logo por mão, é preciso haver esse desligamento, é preciso haver essa limpeza, para que ele possa receber essas energias da melhor maneira possível, para que o seu corpo, através dos seus centros de força, possam estar recebendo absorvendo da melhor maneira possível essas energias. Então, é algo que a gente precisa, assim, que é importante a gente saber, né, de como funciona. Uns fazem isso mentalmente, outros fazem por gestos, né? A gente costuma, dando um exemplo, e aí eu vou dar o exemplo que eu costumo fazer, como eu aprendi, a gente levanta as mãos, né, buscando os fluidos que estão à nossa volta, sem ser os nossos fluidos, né? Porque quando a gente levanta mais ou menos as mãos até aqui a altura da nossa cabeça, a gente tem um campo magnético. E a gente, quando a gente faz assim, a gente está pegando as nossas próprias energias. Então a gente levanta um pouco acima da nossa cabeça, justamente para quê? Para a gente absorver as energias que estão aqui à nossa volta, fora do nosso campo. Os fluidos, né? O fluido cósmico universal, como a gente fala, a gente absorve, a gente pega um pouco disso. E aí a gente começa a transmitir para o paciente, para o assistido, né? No seu mental, já procurando fazer esses desligamentos. E aí a gente vai fazendo. Eu, no caso, eu faço aquele gesto transversal, que é justamente para haver esse desligamento, né, do corpo, das energias que possam estar ali ligando o desencarnado com o encarnado. Aí a gente vai, além de fazer, a gente vai fazendo esse desligamento, aí depois a gente faz uma limpeza, digamos assim, a gente procura fazer equilibrar, fazendo uma limpeza realmente no corpo perispiritual ali do irmão encarnado, procurando equilibrar, procurando deixar ele preparado para que, quando mais uma vez nós levantarmos a mão, a gente vai e coloca a mão sobre ele para que ele possa receber as boas energias da espiritualidade, aquele tratamento da qual ele precisa, né? Para que o seu corpo possa estar limpo, digamos assim, energeticamente, e preparado para receber as energias da qual ele precisa. É mais ou menos assim como é feito o passe, a base dele. Uns fazem alguns gestos, outros fazem mentalmente, outros colocam a mão sobre a cabeça do assistido. Isso, na verdade, pouco importa. O importante é a pessoa que está ali confiar que ela está recebendo aquilo que ela precisa, a energia o tratamento da qual ela precisa. É isso que é o mais importante. Aqui a nossa apostila até ela faz dá uma dica, né, que ela fala assim: aconselhável fazer o Pai Nosso com sentimento e vontade de ajudar e de fazer o bem àqueles semelhantes, encarnados e desencarnados. Eu, no caso, também, além de eu estar fazendo os gestos, eu mentalmente estou fazendo também um Pai Nosso, justamente para ajudar, não só na harmonização do ambiente ali, né, para ajudar nós mesmos a estarmos focados naquilo que nós estamos fazendo, sem dispersar, né? Quando a gente está ali trabalhando, a gente está fazendo o Pai Nosso, está desejando bem ali, a gente fica com a mentalização somente ali. Então, a gente acaba, como foi falado, ajudando a espiritualidade de um jeito melhor no trabalho, para que ele flua mais naturalmente. Agora a gente vai falar sobre os efeitos do passe magnético para os desencarnados. E aqui na nossa pergunta 5 fala: o que acontece com os desencarnados durante a aplicação do passe magnético? E aqui a nossa apostila começa a falar. Para quem tem apostila física, ainda estamos na página 35. Quando o passe é aplicado por pessoa de bem, os fluidos são impregnados das qualidades morais do aplicador de passe, que vão ajudando a melhorar o espírito ligado ao paciente. Os fluidos impregnados das qualidades morais aumentam a compreensão, o entendimento do espírito junto ao paciente e também abrandam o ódio, o desejo de vingança, a maldade e todas as demais viciações mentais do desencarnado. Como decorrência, observa-se que os espíritos necessitados adquirem compreensão e entendimento, são desligados do paciente e conduzidos pelos mentores espirituais para uma continuidade de tratamento no mundo espiritual. Os espíritos mais endurecidos vão se modificando e melhorando aos poucos, gradual e lentamente. Quando o passe é aplicado por pessoa que não seja de bem, não surte nenhum efeito benéfico. Então, aqui, esse terceiro parágrafo é justamente a resposta da nossa pergunta 5.
o que acontece com desencarnados durante o passe magnético. Porque eles também recebem a ajuda de acordo, conforme o encarnado entra na casa espírita, e no caso, por exemplo, vai receber passe, o desencarnado também. Porém, acontece o quê? Depende muito do motivo, do nível de ligação que há entre o encarnado e o desencarnado. Conforme nós conversamos nas aulas passadas, quando aquela ligação, digamos assim, mais leve, né, que a gente chama de obsessão, o desencarnado é mais fácil o tratamento nele. Por quê? Porque justamente na hora que o irmão ali, o encarnado, ele está recebendo o passe, quando começa a haver esse desligamento do desencarnado com o desencarnado também é tratado. E ali, além dele ser tratado com as boas energias, é também conversado com ele, né? E aí ele começa a ter uma compreensão do porquê ele está ali. Porque muitas vezes está ali porque ele não tinha um lugar melhor para estar. E aí ele acabou acompanhando aquela pessoa por afinidade. Então, quando nesses casos chegam na casa espírita, é mais fácil o tratamento. Porque justamente com o passe magnético já digamos assim, o irmão já é orientado sobre a sua situação, daquilo que aconteceu, do lugar que é oferecido para ele ir. Então, às vezes, com o passe magnético, é o tratamento da qual aquele desencarnado, ele precisa. Então, já é resolvido o seu problema ali. É diferente quando acontece aquelas obsessões mais fortes, que geralmente são ligadas aqui, como a nossa apostila fala, através de sentimentos de vingança, de maldade, de ódio, né? Quando há essa ligação, digamos assim, é um trabalho mais de formiguinha, como a gente começa a falar aqui na Terra. Porque muitas vezes o irmão chega ali na casa espírita, o irmão encarnado, e o desencarnado fica na porta. Primeiro porque ele não quer entrar, ou às vezes não é permitido porque ele não está preparado para receber ali a ajuda. Conforme o encarnado ele começa a receber essa ajuda, no momento certo, quando esse desencarnado ele estiver pelo menos aberto a receber ou tratamento energético ou aberto a uma conversa, ele adentra a nossa casa. E ali ele começa a ser tratado. Então, muitas vezes, não basta o encarnado ir apenas uma vez, né? Justamente nesses problemas mais, assim, difíceis. É necessário ele ir mais vezes. É como realmente se fosse um tratamento, né? Aquele tratamento homeopático que a gente costuma dizer, de pouquinho em pouquinho. De passo em passo, de tratamento em tratamento, a cada ida dele ao centro de espírita, ajuda esse irmão desencarnado, aos poucos, e, digamos assim, amolecendo. Até mesmo quando ele recebe esse passe, às vezes ele não se desliga do encarnado já no primeiro passe que ele recebe. Mas ele estando ali, ele já começa a receber as boas energias, ele já é envolvido com amor, ele já é envolvido com outras energias que ele não está acostumado. E ao pouco ele vai, digamos assim, se desmontando, ele vai, assim, se desarmando, até o momento certo para que a gente tenha a oportunidade de conversar com ele, seja os mentores ali na câmera de passe, na hora do passe, seja ali no tratamento, onde o irmão ele passa pela mediunidade do médium na mesa, ali na mesa. Mais importante é ele estar ali recebendo aos poucos esse tratamento. Por isso é tão importante, a gente vai conversar agora sobre os efeitos do passe magnético para os encarnados, por isso é tão importante o encarnado ele manter uma certa disciplina, e não só essa disciplina, ele manter uma certa confiança, acreditar que ele indo no centro espírita, ele está recebendo as boas energias, aquilo que ele precisa, que vai ajudar isso na solução dos problemas dele. Às vezes a pessoa vai e quer a resolução do problema dele já na primeira vez que ele for, e infelizmente não é assim, né? Quem dera se fosse assim, né? A gente fosse uma vez no centro espírita, ou na igreja evangélica, na igreja católica, e pronto, todos os nossos problemas estariam resolvidos. E não é assim. É preciso ter uma certa disciplina. E muito importante também, conforme a gente vai recebendo esse espaço, a gente vai estando ali no centro, nós encarnados, a gente vai mudando um pouco a nossa vibração, a nossa energia, os nossos pensamentos. E isso também influi quando o desencarnado nos acompanha. Quando ele vê que a gente está mudando, isso começa a provoca nele uma reflexão também. Então, quando chega o dia do irmão tomar o passe novamente, esse irmão, ele também começa a receber, porque ele vai estar mais aberto, ele vai estar ali, digamos assim, curioso, sabe por que isso está acontecendo, né? O que ele está ali, quanto ele está ali recebendo, o que está fazendo com que ele tenha essa mudança de atitude. Então, às vezes, ele acaba indo para o centro espírita também.
E aí é a hora que ele começa a receber as boas energias, que ele começa a desarmar, que ele começa a, digamos assim, a se abrir para energias para um mundo que ele não estava muito acostumado. E aí é onde a espiritualidade do bem começa a agir sobre ele. Então é um trabalho, digamos assim, realmente de formiguinha, né? Mas a gente tem que acreditar que tanto o encarnado como o desencarnado, quando chegam à nossa casa, eles estão recebendo. Eles estão recebendo o tratamento do que eles precisam e daquilo que eles se abriram para receber. Isso que é importante. E agora a gente vai falar sobre os efeitos do passe magnético para os desencarnados, que é justamente a nossa pergunta 6. Quais são os benefícios para os encarnados do passe magnético? E aqui a nossa apostila começa a falar. Quando o passe é aplicado por pessoa de bem, por consequência impregnado de suas qualidades morais, elas geram efeitos benéficos nos corpos perispiritual e carnal do paciente. No corpo carnal, o passe atua sobre as células, fortalecendo-as e revigorando-as. No perispiritual, atua sobre os centros de forças, reequilibrando-os, reharmonizando-os. Há reflexos dos centros de força sobre o corpo carnal e o paciente se sente melhor. Então, aqui é a nossa resposta da pergunta 6, de quais os benefícios, né, para o encarnado do passe magnético. É justamente isso. O nosso corpo físico também, ele a recebe. Por quê? O que acontece? Quando é feito esse desligamento, da qual a gente falou primeiramente, e depois que nós projetamos uma energia, digamos assim, nova no corpo, diretamente ao encarnado, quando é feita aquela limpeza, aquela harmonização, isso é feito também nos seus centros de força, nos quais eles, eles são, equilibrados, eles são, de certa forma, limpos, e é pedido para que eles trabalhem, digamos assim, da melhor maneira possível, que eles estejam bem, que eles estejam ali trabalhando da melhor maneira possível, justamente para isso, para que quando seja projetada essa nova energia, essa energia, digamos assim, da qual o irmão ali encarnado ele precisa receber, o tratamento que ele precisa, isso possa ser absorvido tanto pelo seu perispírito, né, para que ele possa se sentir melhor, mais equilibrado, isso ajuda a fazer com que ele se sinta mais esperançoso, que ele tenha mais fé, e essa energia também adentra no corpo físico, como aqui nossa pessoa fala, revigorando as células, ajudando com que o nosso corpo ele se sinta melhor. É como realmente se fosse digamos assim, vamos usar essa palavra, uma transfusão de energia, vamos dizer assim. Essa energia é absorvida e tanto o corpo espiritual como o corpo físico isso recebe, equilibrando os dois. Na verdade, quando a gente trabalha no passe magnético, a gente está buscando o equilíbrio, tanto do espírito, do seu corpo perispiritual, quanto do corpo físico, porque o espírito precisa dos dois. O espírito precisa estar bem para poder dar, digamos assim, comandar o corpo da melhor maneira possível. E o corpo precisa estar bem para que ele possa receber e fazer as ordens do espírito da melhor maneira possível. Então, precisa os dois estarem bem, precisa os dois estarem equilibrados. E é justamente nisso que a gente atua no passe, buscando o equilíbrio dos dois. Por isso é tão importante. E aqui a nossa apostila continua. No caso de o paciente ser médium, os fluidos benéficos criam condições para o desligamento dos encarnados necessitados, e o paciente sara de sintomas e doenças e dores refletidas. Em outras palavras, ele sara das doenças se for médium e a causa delas for dor ou doença refletida. Isso acontece porque muitas vezes nós carregamos no nosso corpo alguma dor que não é bem nossa, ela é refletida do irmão que está ali nos acompanhando. Então, é mais um benefício que a gente recebe no passe magnético. Quando a gente busca esse desligamento nesse primeiro ato que a gente faz no passe magnético, é justamente também buscando isso, para que qualquer sentimento, dor, que possa estar do irmão desencarnado refletindo no irmão encarnado, isso possa ser desligado, para justamente o irmão encarnado não sentir mais isso. Isso acontece muito naturalmente, principalmente para as pessoas que são médiums, para as pessoas que têm essa sensibilidade um pouco maior. O espírito se aproxima e tem algum problema, digamos assim, de ordem, por exemplo, mental, dor de cabeça, o médium na hora vai sentir dor de cabeça. E isso não quer dizer que a dor de cabeça seja dele naturalmente, e sim do irmão que está ali acompanhando. Então, na hora do passe é pedido esse desligamento, e como se fosse instantaneamente, o irmão encarnado ele não sente mais dor.
porque a dor, na verdade, era do espírito. Ele, mais do que o irmão encarnado, era o desencarnado que estava precisando de tratamento. Isso também é muito importante quando a gente vai na casa espírita, porque a espiritualidade ela é tão sábia que muitas vezes, ela sabendo que a gente vai na casa espírita, ela aproxima da nossa mediunidade irmãos que precisam de ajuda, para que justamente quando a gente for receber o passe, quando a gente adentra a casa espírita, esses irmãos possam entrar também junto conosco e começar também a receber o tratamento que eles precisam. Então, a gente às vezes está fazendo caridade e não está nem sabendo, mas isso é muito por causa da espiritualidade e também porque nós estamos abertos a isso, né? Estamos, assim, propensos a fazer o bem. Então, assim, a espiritualidade aproxima esses irmãos para quando a gente for a uma casa espírita e receber o tratamento, esses irmãos também possam receber esse tratamento. Quando o passe for aplicado por pessoa que não seja de bem, o passe gera efeitos malévolos, geralmente, mas se não houver sintonia entre o aplicador de passe e o paciente, esse último fica protegido. É aquilo que a gente falou, mas é importante dizer, por isso que é importante que o médium ele tenha essa consciência. Se ele não estiver bem, é melhor ele não aplicar o passe para evitar qualquer tipo, digamos assim, de sintonia que pode haver com o encarnado e alguma transmissão de uma energia que não seja muito boa. Continuando, se houver sintonia, isto é, se o paciente tem fluidos malévolos de mesma natureza que os do aplicador de passe, não há nenhuma proteção, e a facilidade de os fluidos malévolos do passista impregnarem ainda mais os corpos carnal e espiritual do assistido. Os fluidos malévolos atuam no corpo carnal sobre as células, gerando distúrbio e exaurindo energias. O corpo do paciente se enfraquece. Os fluidos malévolos atuam no corpo perispiritual, principalmente fortalecendo os espíritos ligados ao assistido. Sobre o corpo perispiritual, deste não há nenhum efeito benéfico. Devido ao fortalecimento das possibilidades fluídicas dos espíritos vinculados ao paciente, eles poderão atuar mais intensa e eficazmente sobre os corpos carnal e espiritual após o passe magnético. Mais uma vez, por isso que a gente precisa tomar cuidado com as energias que nós estamos ali transmitindo e como nós estamos. Se estamos bem, vamos transmitir boas energias. Se não estamos, é melhor a gente não trabalhar, porque pode haver o risco de estarmos transmitindo essas energias que não são muito boas, e o irmão ali, ao assistir, em vez de sair melhor, ele vai sair pior. A gente vai fortalecer a ligação que há entre o desencarnado com o encarnado, em vez de fazermos ao contrário. Por isso que, além do que a gente falou sobre de ter que ter a boa vontade, tem que ter o desejo de ajudar, o conhecimento ele é muito importante. Porque é nessas horas que o conhecimento faz a diferença. Quando a gente tem um conhecimento, a gente evita tudo isso aqui que nossa apostila está falando. Então, a gente até ajuda mais a espiritualidade do que atrapalha. Por isso, por isso é que estamos aqui, aprendendo um pouco. Na verdade, o passe, ele é uma aula, e é uma coisa assim tão mais complexa, envolve tantas mais outras coisas. Isso aqui é a base, isso aqui é um entendimento. É um pouco para quando você for no centro espírita, você ter essa ideia. Tanto o médico que está ali trabalhando, quanto o médico que está ali recebendo, né, o assistido. Para saber como é que funciona. Essa aqui é uma base, mas há muito mais coisa ali. As próprias energias, como é o trabalho dos centros de força, há muito mais coisas que precisa, assim, que precisaria ser falado. Isso aqui é apenas uma ideia. Uma outra coisa, antes de irmos para nossas conclusões, para o nosso resumo final da apostila e terminarmos a aula, é uma coisa muito importante. O encarnado, quando ele vai ao centro espírita receber esse tratamento, ele precisa acreditar que ele está recebendo o tratamento da qual ele precisa. Ele não pode duvidar, porque essa dúvida faz com que ele não receba o tratamento da qual ele precisa, faz com que a energia não chegue nele como deveria, porque ele cria um bloqueio. Então, muitas vezes a gente não pensa nisso. Muitas vezes o assistido vai por ir, isso não é bom, isso não vai ajudar. Ele ir por ir não vai resolver o problema dele. Então, é preciso ter esse conhecimento, e para quem a gente for pessoas de nós próximos e a gente puder ajudar, ter um carinho por elas, se de repente ela for no centro espírita, a gente deve procurar transmitir a maior quantidade de confiança possível, para que isso possa ajudar na hora do passe. Porque se a pessoa não acredita, se ela se bloqueia, ou se ela está com a cabeça em outro lugar, ela não recebe. A gente projeta a energia na pessoa e ela cria como se fosse uma barreira, é como se fosse um guarda-chuva. A energia bate nela e escorre. Não consegue adentrar no seu corpo perispiritual, no seu centro de força, ela não recebe aquilo que ela precisa.
Por isso, tão importante todo o trabalho ali da espiritualidade que está ali, e do médium que está ali, que se preparou durante o dia, é o assistido também acreditar que ele está recebendo ali o tratamento que ele necessita. E isso ajuda muito. Ele acreditando, ele vai receber aquilo que ele precisa, vai receber a energia, o tratamento que vai ajudá-lo a ele ficar equilibrado durante a semana. Não vai resolver o problema dele de uma hora para outra, né? Mas isso, ele acreditando que ele está ali e que ele está recebendo coisas boas, tenhamos a certeza. Não há uma pessoa que vai no centro espírita e sai do mesmo jeito, né? Principalmente se ela sai acreditando que ela foi buscar uma melhora para si. Se ela foi acreditando, tenha certeza, ela recebeu tudo aquilo que ela precisava, ela vai sair dali muito melhor. Então, é um pouco isso que a gente deve transmitir para as pessoas também, né? Essa confiança, essa fé de que ela está indo no local certo e de que ela vai receber aquilo que ela precisa. E que no momento certo ela vai ter também a resolução do seu problema, da sua vida, do motivo que fez com que ela buscasse ali o centro espírita. Mas ela precisa acreditar, é preciso ter fé. E a gente vai ver até que termina a nossa apostila com uma frase de Jesus sobre isso. Aí, para terminar a nossa aula, pequenas conclusões. O passe magnético é excelente e benéfico quando é aplicado por pessoa de bem. É necessário, portanto, para aplicarmos o passe magnético, que sejamos pessoas de bem, que estejamos nos esforçando o mais que pudermos para sermos pessoas nessa condição. Enquanto não nos tornarmos pessoas de bem, é aproveitada especialmente a nossa boa vontade. No passe magnético são aproveitadas a boa vontade do aplicador de passe, as qualidades morais do passista. As pessoas que não sejam de bem ou não equilibradas e harmonizadas, é aconselhável que não apliquem passes magnéticos. Isso aqui é um perfeito resumo de tudo aquilo que nós conversamos, né? Do nosso estado como médium, aplicador de passe, para que a gente possa estar bem, para aplicar a melhor energia para a pessoa que está ali recebendo, né? Que a gente nos melhorando como pessoa, também a gente ajuda nesse trabalho, né? Enquanto a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho, a nossa boa vontade, a nossa fé, o nosso desejo de melhora, de desejo de ajudar o próximo, ele serve para que a gente possa trabalhar na casa espírita, trabalhar no passe, para que a gente possa ajudar o nosso próximo, né? E que, se a gente não estiver bem, que a gente fique ali na assistência, que a gente seja tratado, para que quando a gente realmente estiver bem, a gente possa, sim, aplicar o passe, né? Para que não haja nenhum problema daquilo que nós conversamos. Quando eu não estiver bem, eu transmitir um pouco dessas energias que me incomodam, que estão não me fazendo sentir bem, chegar até o assistido. E aqui, nós terminamos a nossa aula com essa frase de Jesus. Não disse que tu, não disse que eu, perdão, não te disse eu que, se tu creres, verás a glória de Deus? É um pouco isso, né? A gente precisa acreditar. Se a gente não acredita, a espiritualidade nada pode fazer pela gente. É isso. Então, a gente vai terminar a nossa aula, nossa penúltima aula. Já estamos indo para a nossa aula última, 10ª, né? A gente vai falar na 10ª sobre a nossa melhoria individual. A gente começou a conversar um pouquinho sobre isso nessa aula, agora a gente vai terminar na aula 10. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para todos, que todos tenham gostado, não tenham dormido muito, né? Agradeço a paciência e a compreensão de todos. Agradeço também, e já vou pedindo que a espiritualidade que esteve conosco, os nossos mentores individuais, os mentores responsáveis por esse curso, que eles possam estar conosco, nos ajudando, né? Fazendo com que possamos passar uma excelente semana, um excelente dia, com boas energias, com bons pensamentos, mais equilibrados, mais harmonizados, né, apesar das dificuldades do nosso dia a dia, para que a gente possa pôr em prática todos esses ensinamentos e que a gente, se Deus quiser, que Deus queira, que todos nós possamos estar mais uma vez juntos na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Obrigado a todos e desejo uma excelente semana, que Deus possa abençoar e cuidar de todos, trazendo muita saúde, principalmente a todos e suas respectivas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, meu Pai, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal, porque vós é teu reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.
Que assim seja, graças a Deus, desejo um excelente dia, uma excelente semana a todos, e nos vemos na próxima aula, se assim Deus nos permitir, que vai haver uma convidada muito especial, se assim Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus, até a próxima.